Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais uma aula e vamos iniciar o nosso terceiro trimestre com uma revista maravilhosa onde vamos estudar o primeiro e o segundo livro de Samuel. A lição de número 1 é os pais de Samuel e o seu nascimento. Pessoal, tem algumas pessoas aqui já comentando, eu agradeço muito a participação de vocês e já me pediram para enviar os slides, certo? Só que eu não consigo porque eu uso uma plataforma gratuita, eu não pago, então ela não permite baixar os slides, tá bom? Então vamos lá, essa é a lição que nós vamos tomar aí por base durante esse terceiro trimestre. Primeiro e 2 Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Leitura bíblica para estudo, 1 Samuel 1, do verso 1 ao 28. Você já faz essa leitura em casa para que possamos ganhar tempo. Texto áureo e verdade prática. Texto áureo. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1, 10. Verdade prática. A soberania de Deus não anula a liberdade humana. Olha que coisa maravilhosa. Nossa introdução. O título destes dois livros vem da figura-chave dos primeiros capítulos, Samuel. Seu nome significa Deus ouve, ou Deus ouve ou ouviu, né? Samuel foi uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. O objetivo dos livros de Samuel é mostrar a transição do período de juízes para a monarquia, e como Deus agiu de modo direto no processo de fortalecimento da nação de Israel. Aqui, pessoal, saindo desse período dos juízes e indo para o período que estabeleceria os reis. Como nós vamos ver que Saul foi o primeiro rei, né? 1 e 2 Samuel abrange um período aproximadamente aí de 130 anos. Do ano 1100 a 970 a.C., indo do último dos juízes, passando pelo tumultuado reinado de Saul, até a consolidação da monarquia com Davi, o grande rei da nação. A autoria é atribuída ao próprio juiz e profeta Samuel, que viveu aproximadamente entre 1130 e 1135, tá? Antes de Cristo. Porém, com a morte de Samuel é registrada no final do primeiro livro, é provável que o restante da escritura da narrativa tenha participação do profeta Natan e Gade. Pessoal, aqui é uma suposição, certo? Por quê? Porque é mencionado no livro a morte de Samuel. Então, como é que Samuel descreveria sua morte? Então, alguém deu essa continuidade, tá certo? Pode ter sido Natan ou pode ter sido Gade. Aqui é os nossos pontos. Primeiro ponto, o esposo de Ana, com 3 subpontos. Ana e Penina, o marido que teme a Deus, o marido que ama e apoia. Ponto 2, a oração de Ana. Uma oração intensa, uma oração longa, uma oração sincera. Terceiro ponto, Samuel nasce e é devolvido a Deus. O nascimento milagroso, devolvendo a Deus, oração e cântico de Ana. E por último, a nossa aplicação pessoal. Agora nós já vamos aqui adentrar no nosso primeiro ponto, o esposo de Ana. Primeiro tópico, Ana e Penina. Tinha ele, Eucana, 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Em vários sentidos, Eucana dá a impressão de ser um homem bom e temente a Deus, exceto pelo fato que tinha 2 esposas. Ao que parece, Ana era sua primeira esposa, e ao ver que era estéril, Eucana casou-se com Penina para que pudesse ter filho. Aqui já vai apontando o autor uma pequena, possamos dizer assim, falha desse homem, mas era um homem de Deus, um homem que buscava, um homem de seriedade, tá certo? Nós nunca seremos perfeitos. Lembrando que esse caso aqui, pessoal, era no passado, hoje já não é mais aceito a poligamia, que a gente vai ver mais na frente. A poligamia, embora socialmente aceita desde a época
dos patriarcas jamais foi aprovada ou estimulada por Deus, cujo plano original era que cada homem se casasse com uma mulher para a vida toda. Ou seja, o propósito de Deus, quando Deus cria Adão e Eva, era para que a partir dali, como modelo de casal, tá? O homem casar com uma mulher e a mulher casar com um homem apenas, tá certo? Ao contrário, a prática sempre foi sinal de complicação. Para Abraão, Jacó, Davi, Salomão e outros que adotaram, homens que tiveram mais de uma esposa e aí também, claro, tiveram mais problemas, mais complicações. Apesar disso, vemos essa situação sendo regulamentada, não aprovada pela lei de Moisés, com o fim de proteger a mulher cujo marido fosse polígamo, ou seja, não era uma coisa que estava a favor da lei, era uma coisa que estava à parte, mas havia uma lei para assegurar os direitos, tá, da esposa, para que ela não ficasse depois desamparada. Dando continuidade, tópico de número 2. O marido que teme a Deus. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas, como sacerdote do Senhor. Pessoal, esse culto era anual, não era todo dia, era anual. Então era um momento único, um momento específico, um momento que deveria ser feito com toda a cautela. Eucana, o cabeça da família, era um servo fiel ao Senhor. Ele não só supria sua casa, mas é apresentado como um adorador de Jeová. 1 Samuel 1:3. E alguém que conduzia regularmente sua família à casa de Deus, que na sua época implicava numa viagem de pelo menos 25 a 30 quilômetros de distância entre as montanhas de Efraim e Siló. Ou seja, esse homem percorria aí pelo menos 30 quilômetros para poder chegar até o local que ia adorar. E nós vemos aqui, pessoal, que ele era um homem que estava cumprindo com seus deveres dentro de casa, e tanto como seus deveres sociais, como seus deveres religiosos, tá certo? Continuando. Que exemplo, não? Quantos hoje já abandonaram a casa de Deus ou limitaram-se a cultos esporádicos por mera frieza espiritual? Ou seja, as pessoas já deixaram de buscar a Deus, hein? Nós tivemos um período difícil da pandemia que isso deixou cada vez mais distante as pessoas e elas foram cada vez mais revelando a situação que elas se encontravam. Até aqueles que querem viver a vida cristã dissociada da comunhão com os irmãos são os chamados desigrejados. Hoje, infelizmente, tem esse movimento, o movimento do desigrejado. Que é isso? É aquelas pessoas que não têm congregação, não têm uma liderança, não têm um pastor, tá certo? Algo raro em 2000 anos de cristianismo. Isso veio acontecendo agora, claro. Isso há 2000 anos atrás não acontecia dessa forma, né? Qual a maior responsabilidade de um pai de família? Se não amar a sua esposa, filhos e ser fiel a Deus. Eucana revela-se como um homem responsável pela vida espiritual da sua casa. Ou seja, o homem ele deve se colocar na posição de ser o responsável, não só de suprir, de trabalhar e trazer o alimento para casa, mas a questão também espiritual, aquele que ora, aquele que busca, aquele que intercede pela família, aquele que conduz a sua família ao Senhor, assim como Eucana fazia com a sua família. Ponto de número 3 agora. Um marido que ama e apoia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Já vimos como a questão da poligamia trouxe problemas à casa de Eucana. A parte disso, temos sua atitude de dedicação a Ana
e de reunir-se quanto aos seus filhos. Ou seja, ele tinha um momento à parte para se dedicar a Ana, para se dedicar aos seus filhos. Então ele dava ali uma certa atenção a todos. Claro que com um grau de dificuldade, né? Qual a maior exigência bíblica aos maridos? Que amem suas esposas. Claro que o texto lá está no plural, não quer dizer que eu tenho que ter 2, 3, 4 esposas. Ele está pegando os maridos no coletivo. O marido ama a sua esposa, ou os maridos amam as suas esposas, tá certo? O homem casado jamais poderá se considerar espiritual sem essa qualidade. Considerando a esterilidade de Ana, seu marido poderia facilmente ter sido tentado aí ao que? A buscar o divórcio, a divorciar-se dela. Por quê? Ora, qual o desejo de um homem quando se casa? É ter filhos, é construir uma família. Sabendo que a mulher é estéril, ele poderia deixar a mulher, como já aconteceu casos parecidos. Quando o casal não consegue ter filhos, as pessoas acabam se deixando para tentar construir uma nova família. Mas nesse caso não, aqui havia uma ação da poderosa mão do Senhor, e Eucana tinha grande amor por Ana. Se hoje, em pleno século XXI, há casamentos se desintegrando por conta disso, imagine naquela época, quando a incapacidade de gerar era vista, na maioria dos casos, como uma punição divina. A mulher que não tinha filhos naquela época, era muito difícil a situação dela. Por quê? Porque as pessoas viam ela como uma mulher que estava sendo punida pelo Senhor. O texto bíblico revela que Eucana amparava Ana e preocupava-se com a vida espiritual dela. Ele estava atento às atitudes de sua esposa. Uma das reclamações de muitas mulheres no casamento refere-se ao alheamento ou desatenção dos seus maridos. Os maridos ficam alheios, né? Ficam desatentos. As mulheres sempre vai estar cobrando o tempo dos maridos, mas a correria do dia a dia também aí tem que ser equilibrada, né? Ele não me percebe, pastor. Essa é uma pergunta que as mulheres falam muitas vezes, fazem, né? Pastor, não me percebe, o que está acontecendo? As mulheres às vezes, será que é algum problema, eu estou feio? Não, não é isso. Muitas das vezes a correria que nós temos no dia a dia acaba causando isso, mas nós temos que nos policiarmos e vigiarmos quanto a isso. É uma queixa comum em aconselhamentos. Eucana tratou de consolar a sua esposa como podia, inclusive mostrando a afeição por ela. E por que estás de coração triste? Essa é uma pergunta que ele faz para ela, né? Maridos, companheiros e apoiadores não abandonam suas esposas nas enfermidades e aflições da vida. O mesmo fazem esposas fiéis. Claro, já aconteceu casos, infelizmente eu já vi casos, pessoal, de homens abandonarem as mulheres quando estão em estados de câncer, em estados difíceis, e vice-versa, mulheres também fazendo isso. E Deus não se alegra, não se agrada. Quando você casa, você promete até que a morte separe, né? E aí, às vezes, as pessoas querem se separar bem antes disso. Ponto 2. A oração de Ana. Alguém disse que oração é o lugar para onde vamos quando não sabemos o que fazer. Foi o que Ana fez. Com ela aprendemos a perseverar na oração, né? Quando nós estamos ali num momento difícil, sem saber, sem o que fazer, a gente tem que correr para os pés do Senhor, não tem saída. Uma oração intensa. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração de Ana não foi metódica, nem ensaiada. O texto sagrado diz que ela, com uma amargura de alma, orou ao Senhor. Suas palavras saíram das suas entranhas. Não foi uma oração desatenta, nem metória, mas foi confiante. Ou seja, a oração de Ana não foi, eu vou me preparar, como é que eu vou dizer, vou ensaiar, não. Foi algo sincero, foi algo do coração. Era algo em cima daquilo que ela estava passando. Muitos não oram porque acreditam que não merece. Mas quem merece? A situação desesperadora de Ana a levou até a Deus em oração. E como disse J. Mick, você não está pronto para o milagre enquanto não tiver um problema que ninguém pode aí resolver. Bem interessante essa frase, né? Então, se não houver um problema que ninguém pode resolver, o milagre não vai acontecer, porque o milagre chega quando ninguém pode fazer nada por você.
Olhando para a experiência de Ana, podemos crescer em nossa vida pessoal de oração. Oração não é algo que ligamos e desligamos como se fosse um botão. Vou ligar, vou desligar. Não, não é assim. É um derramar de alma. No verso 16, Ana diz a Eli, o sacerdote: porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Como está a nossa vida de oração? Como está a minha vida? Como está a sua vida? O autor está nos perguntando. No tempo em que muitos adoravam a Baal, o deus da fertilidade, Ana poderia ser tentada a buscar ajuda em Baal para livrá-la da infertilidade. No entanto, ela permanece fiel ao Senhor. Olha só, tinha aí um recurso, um falso recurso, um pseudo recurso, né? E muitas das vezes as pessoas fazem isso. Quando elas estão em desespero, elas não esperam no Senhor. Elas vão buscar outros refúgios. E aí acabam se decepcionando. Espera no Senhor, que tudo no tempo de Deus irá acontecer na sua vida. Tópico de número 2. Uma oração longa. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios. A oração de Ana não foi apressada, mas como deveria ser toda a oração, um diálogo com o divino, onde o relógio deixa de ser importante, ou seja, não tenho pressa para sair da presença do Senhor, para terminar a oração. A questão principal, todavia, não é o fato da oração ser longa ou curta, até porque um gemido pode ser uma oração. Não devemos imaginar que a oração longa possui um poder que a oração curta não tem. Não se trata disso. Então o que nós temos que entender, pessoal? Não é porque é uma oração longa que vai ser uma oração poderosa. E não é que é uma oração curta que vai ser uma oração poderosa. Mas aí nós temos que ver o momento da oração, o momento daquele que vai se encontrar no Senhor, um coração contrito, quebrantado na presença de Deus. Às vezes a pessoa não tem forças nem para orar, está só ali gemendo, está só ali mexendo os lábios como Ana, orando só na mente, e Deus atende, porque Deus é misericordioso e Ele conhece o nosso coração, a nossa mente. Orar bem não deve ser medido pela extensão, mas a extensão com que se ora revela o tamanho da dor, da angústia, do desespero da alma. Era o caso de Ana. Ela não tem pressa em sair da presença de Deus. Ou seja, Ana se derramou, Ana abriu seu coração perante o Senhor. Ela sabia o que estava fazendo e bem sabia o que queria do Senhor. Uma das maiores desculpas para não orar é que estamos ocupados demais para orar. Isso apenas revela a falta de compreensão da oração. Ou seja, quando nós não temos essa compreensão do que é a oração, o que de fato, o poder que a oração tem, aí nós deixamos a oração para depois e acabamos muitas das vezes nem orando. Oração não é um exercício para desocupados, certo? Aí eu não tenho tempo. Você tem que gerenciar o teu tempo para você ter um momento de falar com Deus. Martinho Lutero era um homem muito ocupado. Ele entendeu o poder da oração para poupar tempo e esforço. Olha só o que ele fez. Disse em certa ocasião: eu geralmente oro 2 horas por dia. Isso Martinho Lutero falando. Exceto em dias muito ocupados. Nesses dias eu oro 3 horas. Olha o que ele disse. Olha, quando eu não estou muito ocupado, eu oro 2 horas. E quando eu estou muito ocupado, eu oro 3. O que é que Martinho Lutero estava dizendo? Que ele sempre tinha tempo para orar, independente das suas ocupações. De fato, a oração permite Deus realizar coisas em períodos curtos de tempo, que nós não seríamos capazes de realizar sem Ele, em meses ou em anos, labor e trabalho. O que Deus pode fazer em questão aí de milésimos de segundos, nós poderíamos levar anos e anos e anos lutando e trabalhando, e mesmo assim não alcançaremos, mas precisamos sim da misericórdia do Senhor. Em resumo, a oração não gasta tempo, mas poupa nosso tempo e esforço. Cremos nisso? Ou seja, quando eu oro, as coisas vão surgir mais rápido, as coisas terão
uma facilidade melhor. Não é que as coisas sejam fáceis, mas terá uma facilidade melhor de alcançar aquilo que nós almejamos. Creamos nisso, creamos no poder da oração e busquemos ao Senhor. Ponto 3. Uma oração sincera. O segredo da coisa está aqui, na sinceridade, quando nós abrimos o nosso coração perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Essa é outra característica da oração de Ana, sinceridade. Diante de Deus não há outra maneira de nos apresentarmos. Ele tudo sonda e tudo vê. Logo, ser sincero é nossa melhor opção. Não adianta eu falar aquilo que realmente eu não estou sentindo, aquilo que normalmente Deus sabe. A Bíblia diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Mas o Senhor quer que venhamos colocar isso diante dEle, que venhamos entregar em suas mãos, que venhamos orar, buscar ao Senhor, confiar no Deus que nós servimos. Nunca enganaremos ou esconderemos nada do Espírito de Deus, certo? Isso é fato, isso nunca nós podemos esconder nada do Senhor. Por que tentaremos? Por que eu tentaria esconder algo de Deus, se eu não consigo? Quando somos verdadeiros, as chances de sermos curados e abençoados são muito maiores. Ou seja, quando eu chego perante o Senhor com sinceridade, coração aberto, falando a verdade, a probabilidade de eu receber algo de Deus vai ser bem maior, tá certo? Porque nós não podemos esconder nada do Senhor. Ana não tem medo de apresentar-se como ela era. Sua alma estava aflita e ela não encerra uma cara boa, bonita, antes quebrantada. Ana, do jeito que Ana estava, ela se apresenta no Senhor. Ana chegou de uma forma sincera, como ela era. Uma mulher que estava passando um momento difícil, uma mulher que estava em um momento de aflição. Muitas das vezes, as pessoas estão passando por aperto, com dificuldade, mas querem apresentar-se como outra pessoa. Como uma pessoa que está bem, de boa pinta, uma pessoa que está ali, mas não, muitas das vezes está passando necessidade muito grande. E ela, em vez de se colocar perante o Senhor, fica com dureza de coração. A humildade, ela deve prevalecer quando nós nos apresentamos diante do Senhor. Ela não representou diante de Deus. Ninguém nunca deveria encenar sua presença. Pessoal, nós não devemos entrar perante a presença do Senhor encenando, fazendo uma representação daquilo que nós não somos. Nós temos que ser nós mesmos. Lamentavelmente, muito da religiosidade contemporânea é a encenação do que não somos. Admitimos. Olha só, pessoal. Muitas das vezes é o que eu estou dizendo aqui. Nós nos apresentamos como nós somos. Deus quer nos ver verdadeiramente como nós somos. Reconhecendo a nossa condição de pecador, condição de falho, de fraco. É isso que nós temos que reconhecer. E crendo que no Senhor nós somos perdoados, somos fortalecidos, somos revestidos pelo seu poder, a sua graça, a sua misericórdia está sobre nós. Como têm sido nossas orações? Elas têm sido como de Ana? Deus não fica avaliando o nosso português ou nosso vocabulário. Ele lida com o coração, não com performance. É o que aprendemos aqui. Ana, inclusive, corre o risco de ser mal interpretada, em função da sua sinceridade, o que de fato aconteceu. Pessoal, Deus não fica avaliando o nosso português, se é o nosso vocabulário, se falamos palavras bonitas, palavras corretas, mas isso não me dá autonomia para não estudar, para não buscar a leitura, para não buscar o conhecimento. Aqui Deus está avaliando o nosso coração. Mas quando eu vou me apresentar perante as pessoas, no meu trabalho, eu tenho que saber falar, tá certo? Aqui Deus está falando na questão dessa oração. E não é uma desculpa para nós aprendermos mais, tá certo? Ponto de número 3 agora. Samuel nasce e é devolvido a Deus. O nascimento milagroso. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi.
Deus respondeu às orações de Ana, como fez em várias outras ocasiões. Deus começou a resolver a situação de Ana e de Israel, enviando um bebê chamado Samuel, que significa pedi a Deus e Deus ouviu. Olha que coisa maravilhosa. Deus não estava só resolvendo o problema de Ana. Deus estava resolvendo ali o problema da nação de Israel, trazendo Samuel à terra. E a chegada de Samuel traz nova vida, novo começo. Sua concepção e nascimento são milagres que só podem ser realizados por Deus. Ora, uma mulher estéril conceber, dar um filho, com certeza, somente o Senhor é que pode fazer isso. Para tornar esse acontecimento ainda mais extraordinário, Deus por vezes escolhe mulheres estéreis para serem mães, como quando deu Isaac a Sara, Jacó e Esaú a Rebeca e José a Raquel, todas mulheres estéreis, que Deus foi lá, entrou com seu poder, com a sua graça e misericórdia, e as mulheres conceberam e deram à luz. Nunca subestime o poder de um lar consagrado a Deus, ou o poder de uma oração sincera e suplicante, ou seja, um lar que está consagrado a Deus, uma família que está na presença do Senhor, é uma família que tem aí o poder em suas mãos, um poder que é dado por Deus e adquirido através da busca do Senhor. Ponto 2. Devolvendo a Deus. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que vivi, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. A atitude de Ana é devolver a Deus o que dele recebera. Faremos isso? Será que pedimos uma coisa a Deus, Deus nos dá, e aí nós devolveremos para Ele? Foi isso que Ana fez. Ela desejou, orou, chorou e pediu para abraçar um filho. Era o grande sonho de sua alma. E quando isso finalmente acontece, ela reinveste no reino. Assim Ana mostrou que, embora desejasse muito feliz por recebê-lo de Deus, seu maior tesouro continuava sendo o próprio Deus e não suas bênçãos. Ou seja, Ana não se apegou à bênção que Deus deu para ela, porque ela sabia que o Deus que havia dado aquela bênção poderia dar mais bênçãos a ela cada vez mais. E muitas das vezes Deus nos abençoa e nós nos prendemos à bênção. E aí é por isso que Deus não nos abençoa mais, porque nós amamos mais a bênção do que o abençoador. Samuel não vira um ídolo nas mãos de Ana. Ela entende que as dádivas não são substitutos de Deus. Suas palavras são lindas. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. No final temos a nota de que Ana teve ainda mais 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel 2:21. Ela entregou Samuel ao serviço do Senhor. Continuou sendo sua mãe e ainda recebeu aí 500% a mais em outros filhos. O autor faz aqui, né, essa citação de 500%. Eu acredito que Deus deu mais 5 filhos, né? Deus não estava querendo frisar a questão de números, mas aí Deus fortaleceu essa família. Deus surpreende e excede nossa expectativa. Ele pode fazer mais, muito mais, infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos, hein? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ana dá o melhor para Deus. Não dá apenas o louvor, mas aquilo que para ela era o mais importante. Ou seja, Ana não vai só lá agradecer a Deus, louvar ao Senhor. Ela dá o seu filho, aquilo que ela pediu tanto, aquilo que ela almejava, ela devolve ao Senhor. Oração e cântico de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se riu dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Que cântico lindo, que cântico maravilhoso, né? Depois que Ana deixou o filho com Eli, poderia ter se retirado sozinha para algum lugar, a fim de chorar desconsolada. Mas em vez disso, irrompeu num cântico de louvor ao Senhor.
conhecido como o Cântico de Ana. Você vai ver lá no capítulo 2, do 1 ao 11. O mundo não entende a relação entre lutas e cântico. Não compreende como o povo de Deus consegue cantar enquanto é perseguido. Não só o mundo, pessoal. Muitas das vezes nós nem percebemos isso. Estamos passando por provas, lutas, aflições, momentos difíceis, e aí começamos a louvar ao Senhor, vem um hino em nossa mente, nós começamos a nos alegrar, porque não dá para entender, isso é uma ação muito forte espiritual, porque sozinho nós não vamos conseguir. Nós sabemos que o Deus dos céus está conosco em nossas lutas e nossas batalhas. Porque essa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Se você está passando um momento de luta, de dificuldade, confia no Senhor, espera no Senhor. Deus ele vai entrar com intervenção na sua vida, tá certo? Antes de ir para o Getsemane, Jesus cantou um hino com os seus discípulos. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer açoite. Olha, os apóstolos apanharam peia mesmo, depois saíram cantando alegremente. Que beleza, nós apanhamos, nós somos dignos de ter apanhado por Jesus. Olha que coisa linda, né? Paulo e Silas cantaram hino ao Senhor na prisão, tá lá, muito conhecido, né? Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor e tudo estremece, as cadeias são abertas, Deus faz um milagre ali na prisão. Nos Salmos, Davi louva a Deus em meio às circunstâncias difíceis. O que Maria expressou em seu cântico, em Lucas 1, do 46 ao 55, é especialmente parecido com o que Ana cantou em seu hino de louvor. Está aí um pouco parecido, né? O cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Fizeram até um hino, né? Em cima dessa passagem. Isso é maravilhoso. Então, não se preocupe, essa breve e momentânea tribulação que você está passando não se compara com a glória que há de vir. Não é sem razão que Ana deu ao mundo um filho como Samuel. O mundo está precisando de mais pessoas como Ana e como Samuel. Sem dúvida, eu acredito numa coisa, as pessoas reclamam muito, o mundo está isso, o mundo está aquilo, mas eu acredito que o mundo não muda, porque as pessoas que estão nele não querem mudar. Se nós formos mais solidários, se nós formos mais compreensivos, se formos pessoas mais amorosas, mais cuidadosas uns com os outros, o mundo vai ser diferente. Aplicação pessoal. A oração é uma das formas de participarmos dos atos soberanos de Deus na história. Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo investimos em oração? Temos prazer nessa prática? São perguntas muito maravilhosas. Se você não tem muito tempo, está muito corrido, mas ora ali 5 minutos, 10 minutos, busca ao Senhor de manhã, de tarde, de noite. Busca ao Senhor no tempo que você conseguir. E busca Ele enquanto você pode achar. Tá certo? Nossos agradecimentos. Agradeço a Deus por essa oportunidade, a você que é inscrito, a você que é inscrita, a minha esposa Gabi Mendes, aos familiares, aos amigos, a PEC que nos proporciona essa revista e a YouTube que nos proporciona essa oportunidade maravilhosa de alcançar pessoas de outro estado ou até mesmo de outro país através desse canal. Eu quero agradecer a você, que Deus em Cristo Jesus abençoe, vos guarde e até a nossa próxima aula, se Deus permitir, no nome de Jesus.